Olá, tudo bem? Dá um tempinho aí para que o pessoal aí entre. E aí nós vamos começar a nossa conversa. Uns minutinhos aí nós já vamos começar a nossa conversa então sobre os arquétipos. Tudo preparado aqui para vocês já. Oi, doutora Fran, tudo bem? Corujinha, tá? Para ativar a sabedoria e a expansão da nossa consciência. Difusor do Terra com um guarde para trazer o foco também. Adquiram então, e aí vocês vão ter isso em casa, tá? Mas enfim, eu vou passar para vocês aqui tudo que esse arquétipo e essa energia aí desse óleo essencial tá me proporcionando nessa tarde de domingo, que a gente vai conversar um pouquinho. Mais um minutinho aí, eu já vou começar a falar. E já faz um tempo aí que eu venho trazendo alguns arquétipos aí para vocês. Os arquétipos, eles entraram na minha vida quando eu já comecei o meu processo de autoconhecimento, e aí intuitivamente eu comecei a receber aí uns pedidos de que pudesse disseminar essas informações aí para quem possa se conectar, né, com essa energia aí que a gente recebeu. Eu fiz uma aula e eu não consegui colocar a aula, né, mas tá tudo bem. E lá eu falei sobre os presentes que o divino entrega, né? Os presentes que a consciência suprema entrega pra gente. Começou a chover aqui, gente, coisa maravilhosa, tá? Pra lavar a alma mesmo aí, tudo de informação que a gente vai falar hoje. Então, quando eu comecei essa aula, eu falei no vídeo que tá gravado sobre presentes que o divino entrega, tá? Então, quando a gente tá preparado para receber alguma informação, automaticamente as coisas começam a aparecer na vida. Então, vocês devem estar se perguntando assim, realmente, em algum momento da minha vida começaram a acontecer coisas, pessoas começaram a chegar, outras começaram a se afastar, e aí eu comecei a ficar sem entender. O que que acontece? Quando você recebe uma informação, você abre um campo, tá, na tua consciência, isso não volta mais, não tem mais como fechar, tá? No momento que você abre, você começa essa expansão de consciência, a tendência é que ela aumente gradativamente. Então, os arquétipos foram coisas que chegaram na minha vida quando eu precisava dar um salto maior, tá? Então, é como se você passasse de nível. Então, você passa de nível na tua vida, você faz o primário, e aí depois você vai para um próximo aprendizado, e assim como tudo na vida, né? Relacionamentos, profissional, tudo na vida vai chegando. Então, os arquétipos, a minha vida profissional, as possibilidades que estão aparecendo para mim agora, tá? A do Terra é uma possibilidade que apareceu para mim. Então, por exemplo, ela tá mudando a minha forma de qualidade de vida, e aí tá mexendo com o meu financeiro também. Então, quando as coisas começam a aparecer para vocês, é porque vocês abriram um campo, e aí você vai ter que preencher com informações esse campo, e mais coisas começam a acontecer, tá? Então, eu comecei a linkar isso porque eu gosto de trazer coisas que para mim fazem sentido, né? Eu conto a minha história, e aí vocês vão linkando com a de vocês, tá bom? Então, nós vamos começar a falar sobre os arquétipos agora. Se conectem aí com o que vocês já estão usando. Tem bastante gente me chamando para dizer que tá usando arquétipo. Hoje à noite eu vou largar um arquétipo que a mulherada vai enlouquecer de novo, tá? Mas os homens podem usar também, né? Por que não pode usar? É que eu tenho um público feminino muito maior. Mas os homens podem usar também. É só vocês olharem lá do luz e lá do sombra. Não é porque é Marilyn Monroe que o homem não vai usar. Pode usar também. Vocês sabem qual é a principal energia da Marilyn? Vocês podem dizer assim, a principal energia dela é o aumento da libido, né? É a sexualidade. Não. A principal energia da Marilyn é o amor incondicional.
Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já viram a história dela? O que essa mulher fez? O que ela criou? O que ela conquistou? Então, ela amava tanto as pessoas que ela acabou entrando em alguns lugares não tão agradáveis, né? E aí é como se fosse um cordeirinho em meio a outros, a leões, vamos dizer assim. Sei lá, tô tirando da cabeça agora para vocês entenderem um pouquinho. Então, você tem que estudar a fundo a energia do arquétipo. Não é porque, é Afrodite, é Cleópatra, é a águia. Vai estudar o que a energia do arquétipo vai te trazer, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho sobre quando eu ativo um arquétipo, o que eu tô atraindo também, tá? Porque é uma via que vai e volta. Então, eu vou atrair semelhantes com o que a minha energia tá ativada, tá bom? Gente, os arquétipos, eles são personalidades próprias, tá? Então, vocês imaginem que é a perfeição. Então, quando você tem um arquétipo na sua vida, você começa a usar da qualidade daquele arquétipo para você, tá? Então, por que alguns arquétipos a gente sente muito e alguns a gente sente quase nada? Porque alguns arquétipos precisam estar... a energia deles precisa ser muito sutil. Você precisa perceber muito bem. Você precisa estar conectado muito bem para perceber o que ele está fazendo com a tua vida. Eu vou contar uma história aqui de um arquétipo que eu ativei, mais ou menos uns 2 meses atrás, e eu não consegui ficar com ele, tá? Oi, mãe, tudo bem? Beijo. Eu não consegui ficar com esse arquétipo. Eu comecei a passar por uns processos na minha vida que eu precisava me transformar, tá? Eu precisava trocar uma pele que eu estava vestindo. Não sei se eu falei isso pra vocês em algum vídeo, mas enfim, se eu falei, desculpa, mas eu vou repetir porque eu vou usar esse exemplo. Então, eu precisava ver o que estava debaixo de mim. Tinha alguma coisa que eu não estava enxergando. O que eu fiz? Eu ativei o arquétipo da serpente, tá? Por que arquétipo da serpente? Porque eu troquei de pele. Eu precisava trocar de pele. Eu precisava tirar aquilo que estava embaixo. Eu precisava me renovar. Foi assim, em 24 horas, eu comecei a ter muitos insights. Muitas coisas na minha cabeça, faça isso, faça aquilo, se conecte com essa pessoa, vá falar com essa pessoa. Mas ao mesmo tempo que eu me conectei e que eu comecei a ter esses insights de renovação, de transmutação, de troca, era uma coisa que emergia de dentro para fora. Algumas pessoas que começaram a aparecer para mim, mesmo que fossem pessoas que eu já conhecia, começaram a mostrar um outro lado delas. Quando a gente aprende sobre cobra, o que vem na cabeça de vocês aí? O que é cobra? Quando eu falo, sonhei com a cobra, sonhei com uma cobra, o que vem na cabeça? Eu aprendi que sonhar com cobra é traição, né? Acho que a maioria aí já aprendeu. E aí a gente fala às vezes assim, aquela pessoa é uma cobra, aquela pessoa é uma naja, né? Então, o meu inconsciente, ele trouxe para mim algumas atitudes de algumas pessoas que para mim seria como se fosse traição. Como se fosse pessoas que queriam me passar para trás. Bom, eu aguentei mais 24 horas com esse arquétipo e tive que desativar, tá? Porque veio muito intenso isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar o meu inconsciente para saber que a cobra, ela não é traição, ela é um arquétipo de renovação, ela é um arquétipo de transmutação e que eu posso usar ele. Eu vou usar ele, com certeza eu vou usar esse arquétipo, porque ele é um arquétipo muito poderoso, ele dá resultados imediatos, mas eu preciso estar muito bem consolidada com as minhas crenças ilimitantes, tá? Vou dar um exemplo. Você acredita que em determinados momentos da vida nos conectamos com arquétipos diferentes? Com certeza, doutora, com certeza.
naquela aula que eu gravei, eu tô recapitulando algumas coisas que eu falei na aula e é importante porque eu gostaria muito de falar isso pra vocês, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, tá, doutora? Quando eu estou com a minha mãe, eu uso o arquétipo da filha, tá? Quando eu estou com a minha filha, eu uso o arquétipo da mãe. Eu não posso ser a essência da filha com a minha filha. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa aqui agora, tá? Eu tô aqui no meu home office falando com vocês assuntos de espiritualidade, lei da atração, arquétipos, na minha essência de arquétipo. Se eu for, por exemplo, que exemplo aqui que eu posso usar? Se eu for numa formatura, tá? Eu vou numa formatura. E é atrás de gala. Eu não posso ir assim, com a minha pena xamanista. Então, em determinados momentos da nossa vida, a gente vai ter que ir assumindo alguns arquétipos. Eu entrei numa fase agora que eu estou pensando em ativar um arquétipo que vai sair um pouquinho dessa minha linha de raciocínio ligada a... Como é que eu vou dizer pra vocês? A essa parte mais mística, tá? Então, se eu colocar esse arquétipo na minha vida agora, eu sei que a minha parte mais mística, ela vai ser fragmentada em alguns aspectos aí, eu não posso usar ela todo o tempo. Então, conforme você vai caminhando na tua jornada, alguns arquétipos você vai ativando. Vai chegar uma hora que aquele arquétipo não vai mais fazer efeito. Porque é aquilo que eu expliquei no começo, você abriu a tua consciência até certo ponto e ela tem que continuar expandindo. Então, aquele arquétipo que fez com que você tivesse um mínimo de abertura, ele não vai mais suprir o que a tua consciência está pedindo, porque ele está pedindo mais. Eu quero mais informação, Bianca, eu quero mais conhecimento, eu quero mais realidade física, eu quero mais financeiro, eu quero mais conexão, relacionamentos amorosos. Então, você vai ter que ir colocando arquétipos que vão trazendo uma maior expansão, ok? Então, é muito normal que a gente vá trocando de arquétipos ao longo da nossa caminhada. É normal, é benéfico e é necessário, ok? Eu tô lendo aqui porque eu fiz anotações para vocês, tá? Ok. Imaginem que nós somos consciência divina, tá? Nós somos a consciência única que existe. Podem chamar de universo, podem chamar de Deus, podem chamar do que vocês acreditam. Eu chamo de consciência, tá bom? Porque se eu falar Deus aqui, vai parecer que eu tô entrando em religião, e não é isso que eu quero falar, tá? Espiritualidade não é religião. Isso que eu mostro aqui, arquétipos, energias do tarô, não é nada a religião. Isso é movimentos energéticos que existem aqui. Tudo é energia, tá? Então, vocês imaginem que existe uma consciência divina. Ao mesmo tempo que existe essa consciência divina, existe nós aqui, nessa dimensão, tá? Nós somos fragmentos dessa consciência divina. Então, quando vocês olham na internet, no Instagram, você tem o poder de mudar a sua vida, você tem o poder de transformar a tua realidade. É isso que quer dizer essas frases. Vocês já começaram a se perguntar que é isso? Que vocês conseguem materializar tudo aqui porque vocês são a consciência divina? Nós somos a consciência divina? E onde é que entram os arquétipos aí, Bianca? Qual é a forma que a gente pode chegar mais próximo da consciência divina? Se não ativando aquilo de melhor que existe em nós. O que é o melhor que existe em nós? O meu bem-estar físico, emocional, financeiro, enfim, é um conjunto de coisas.
Nos primeiros vídeos que eu comecei a gravar para vocês, eu falei que ninguém vem aqui para passar perrengue. Ninguém vem aqui para ficar provando qual é a cruz mais pesada que a gente carrega. Então, os arquétipos, eles entraram na minha vida e na vida aí de quem está usando para facilitar esse entendimento que a gente tem de poder ser a consciência divina encarnado, tá? Então, eu estou usando várias metáforas aqui para vocês entenderem, porque eu não quero que fique nem muito na espiritualidade, nem muito na matéria, tá? Não tem mais como separar, não tem mais. Quanta gente despertou agora na pandemia? Quanta gente já despertou na pandemia e começou a se interessar por esses assuntos aqui que eu tô falando? A gente aprendeu que quanto mais sofredor a gente fosse, mais perto do reino dos céus a gente estaria. É uma crença limitante. É uma crença limitante. E aí, quando eu ativo um arquétipo, eu não quero falar esse porque esse eu vou botar para vocês ainda. Quando eu ativo o arquétipo da águia, por exemplo, eu tô tendo visão. Eu tô tendo uma visão mais ampliada, tá? Eu tô tendo uma visão a longo prazo. Da onde eu quero chegar. O que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero. Automaticamente, se você ativa o arquétipo da águia, você consegue ter um benefício maior e você consegue chegar mais rápido ao teu destino. Automaticamente, você vai ativar energias dentro de você que vão fazer com que pessoas parecidas com a tua energia cheguem até você. Então, não adianta você querer ativar o arquétipo da águia e ter pessoas ao teu lado que estão com o arquétipo do macaco ativado, por exemplo. Quando vocês vão no zoológico, o que o macaco quer fazer? Brincar. Para ele é tudo diversão. Quer brincar, quer se pendurar, enfim, né? A águia, ela é o quê? Ela é aquela que tem o foco. Ela é aquela que sabe onde quer chegar. Então, vocês têm que cuidar muito bem quando vocês ativam arquétipos, porque isso vai mexer na estrutura das pessoas que estão com vocês e principalmente no que vocês vão começar a atrair, tá bom? Todos os arquétipos existem e eles têm lado luz e lado sombra, tá? Então, vamos voltar no arquétipo da Marilyn, que foi o penúltimo que eu publiquei. Falei para você sobre o amor incondicional, falei para você sobre o aumento da libido, falei para você sobre essa energia que ela tinha de criar coisas, tá? Ela criava coisas espontaneamente, a multidão parava para ver ela quando ela chegava em determinados locais. Então, ela tinha esse lado luz, ela atraía coisas, pessoas para o lado dela e que colocavam a atenção direto nela, né? O mundo parava quando ela aparecia. Porém, ela tem o lado sombra, né? Que é o quê? Muito sozinha, uma solidão imensa, muitos problemas nos relacionamentos amorosos. A Marilyn foi uma pessoa que não conseguiu, uma mulher, na verdade, que não conseguia engravidar. Então, ela teve aí vários abortos. Ela foi uma mulher que precisava de constante atendimento psiquiátrico. Então, eu tô trazendo mais profundo para vocês entenderem que não é simplesmente ver o rosto bonito e ativar o arquétipo, porque isso vai mexer na energia de vocês. Ah, Bianca, então eu não quero ativar porque é muita coisa. Tudo bem? Livre-arbítrio. Foi isso aí que a gente ganhou quando a gente veio pra cá. Livre-arbítrio. Mas se você quiser dar um passo adiante, você vai ter que sacrificar algumas coisas. E aí você pode ativar o lado luz dela e não ativar o lado sombra. Como você pode ativar o lado sombra e não ativar o lado luz. Então,
Vocês têm que ter consciência que quando vocês ativam um arquétipo, tem que ficar ligados no dia a dia o que está acontecendo na vida de vocês, tá? Não é simplesmente girar o botãozinho e deixa a vida me levar. Vai ativar o arquétipo, ó, foco. Com quem tu tá se relacionando? Como que tá a forma de você se expressar? Como que tu tá no teu dia a dia? Tudo isso vocês vão ter que perceber, tá? Não adianta só botar a coruja lá atrás e esperar vir o conhecimento. Vai ler um livro. O que vai acontecer? A tua consciência vai estar mais ativada porque o livro quer dizer para você. Vocês estão entendendo que tem que ter esse equilíbrio? Tudo é um equilíbrio no universo, tudo é equilíbrio, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de como o nosso inconsciente, ao olhar um arquétipo, ele já ativa energias, tá? Então, por exemplo, se vocês estão olhando a coruja aqui, eu não sei o que a coruja quer me dizer, tá? Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vocês chegam em algum lugar e vocês veem um sofá. Vocês estão muito cansados e vocês veem o sofá. O que o inconsciente de vocês vai dizer daquele sofá? Posso sentar. Posso deitar. Então, o inconsciente de vocês automaticamente começa a fazer associações. Então, por isso que eu digo assim, não precisa fazer o mantra do arquétipo para ativar ele. Automaticamente, o teu inconsciente ele vai começar a trazer informações para vocês. O que a coruja faz, o que a Afrodite faz, o que a Marilyn faz, o que a águia faz, tá? Então, é muito... é fora do físico. O que acontece é fora do físico. A nossa mente racional, ela não vai entender o que está acontecendo. Então, dali a pouco, eu tive uma menina que me chamou e disse assim, Bianca, eu ativei o arquétipo da Afrodite, não, da Cleópatra. Eu ativei, dei até um spoiler aqui pra vocês, né, que vai vir arquétipo da Afrodite aí. Bianca, eu ativei o arquétipo da Cleópatra e a minha libido foi lá em cima. Como pode isso? Porque não adianta entender com a mente racional. É o teu inconsciente que está te trazendo as energias desse modelo próprio que existe, que é o arquétipo, tá bom? Eu já falei isso que eu vou falar agora, mas eu vou dar mais uma pincelada. O arquétipo, ele tem o poder de transmutar algumas limpezas que você precisa fazer na tua consciência, tá? Então, ele vai trazer transformações significativas ou não, depende da tua percepção, para aquilo que você está querendo buscar, tá? Então, às vezes você ativa um arquétipo e aquele arquétipo ele faz com que... O que aconteceu comigo no arquétipo da serpente, tá? Ele trouxe para mim, olha que interessante, ele trouxe para mim pessoas com outras personalidades para que eu pudesse ver assim, oi, não conheço você. Não é assim que você me trata. O que está acontecendo? Então, o arquétipo, ele tem a função de moldar o que você não está conseguindo. Seja o lado bom, seja o lado ruim, tá bom? Então, tenham muito consciência disso, que é transformação. Não é simplesmente para passar um final de semana ali, tá? Tem que ter muita responsabilidade quando você ativa um arquétipo. Você tem que ter muito jogo de cintura e tem que ter muita também resiliência para o que vai aparecer e principalmente o que você vai começar a sentir, tá? Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Coloquem aí alguma dúvida se vocês têm. Contem alguma experiência aí sobre arquétipos, tá? O interessante que eu criei essa live é que tenha essa interação, tá? Então, vocês têm que ir perguntando, porque dali a pouco a pergunta de vocês é a pergunta de outras pessoas, certo? Como que faz a ativação de arquétipos, Bianca? Não sei, eu vejo tu falar, mas eu não sei ativar o arquétipo, tá? A maneira mais fácil de ativar um arquétipo hoje.
papel de parede no celular. A maioria das pessoas tem celular hoje em dia, né? E aí, a todo momento, você vai pegar o celular na mão e vai ver aquela imagem. Então, lembrem que eu falei que é o inconsciente que vai fazer a leitura do símbolo. Não é a nossa mente racional, é o nosso inconsciente. Então, eu posso ver o arquétipo da águia e não entender muito bem o que ela faz. O meu inconsciente ele vai começar a me trazer as informações. Então, uma das maneiras é papel de parede no celular, algumas imagens que você possa ter por perto, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a coruja. Numa outra live que eu fiz, acho que foi domingo passado, eu tinha a deusa do amor aqui atrás. Eu tenho aqui no meu espaço onde eu atendo um quadro de Buda, que traz essa conexão para mim. E tem uma coisa muito importante, que é arquétipo, e dali a pouco vocês não sabem, que é isso aqui, ó. Cadê? Ver se consigo mostrar. Não vou conseguir mostrar. Aqui fica melhor. Tatuagem, ó. Eu tenho o símbolo aqui do Yin e do Yang, que é pra trazer o equilíbrio, meu lado masculino e meu lado feminino. Tatuagem é arquétipo. Então, tu imagina tu tatuar o rosto de Hitler no teu corpo. O que vai acontecer com a tua vida? O caos instalado. Então, vocês cuidem muito sobre como vocês estão. Eu adoro tatuagem, eu amo tatuagem. Bom, dá pra ver, né? Mas eu não tinha consciência de algumas tatuagens que eu tenho. Hoje eu entendo por que alguns ciclos eu não consigo fechar. E tem muito a ver com as minhas tatuagens. Então, cuidem, tatuagens. Vão estudar os símbolos que vocês têm tatuado, porque arquétipo está ativando o inconsciente de vocês, certo? É tenso, mas tudo bem. Bom, eu falei aqui para vocês já sobre os níveis de percepção que vocês têm que ter quando vocês ativam o arquétipo, né? Então, é muito sutil, é muito imperceptível. Eu não posso ficar falando aqui as minhas experiências, porque eu vou assustar vocês. Mas ativem um arquétipo aí, estudem, claro, ativem um arquétipo e observem o que vai ficar acontecendo com vocês aí durante, vou dar um máximo aí de 72 horas. Mas observem as pessoas que chegam para vocês, o que elas estão falando, a maneira que você está se comportando com essas pessoas também, a conexão que você está fazendo com essa pessoa, o que você vai começar a querer aprender. Então, daqui a pouco tu ativa o arquétipo da coruja, uma vontade imensa de querer estudar alguma coisa diferente, tá? Ativa o arquétipo, sei lá, do que, da professora. Tem muita professora aí na live, será? Tem umas amigas professoras aí. Ativa o arquétipo da professora aí na tua vida. Tu vai começar a sair ensinando o padre a rezar a missa, entendeu? Então, cuidem a percepção. Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu sou psicóloga, tá? Tô dando um exemplo aqui, tá? Ativa o arquétipo do mago. Do mago não, do sábio. Do sábio, tá? E aí depois tu me fala. Veio o mago, então eu vou falar, né? Porque às vezes se vem na cabeça pra falar. Eu sou uma pessoa que tá começando um projeto novo na minha vida. Então coloca o arquétipo do mago pra te ver quanta coisa você vai criar nesse teu projeto. Então é só você começar a pensar um pouquinho o que você quer fazer, o que tá no teu campo, e vai usando desses presentes do divino. Tá aqui, gente, é pra usar. É de graça, tá? Existem alguns arquétipos, eu tô finalizando a live já, tá?
Então, se vocês têm alguma pergunta, vão colocando aí que logo eu já encerro. Existem alguns arquétipos que você já tem impregnado no teu dia a dia, tá? Eu vou dar o exemplo de um arquétipo meu. Eu tenho o arquétipo da sacerdotisa, ok? Eu usei ele algumas vezes, mas eu desativei ele porque eu já tenho ele no meu DNA, no meu inconsciente, na minha essência, não sei, eu já tenho esse arquétipo da sacerdotisa. Por que que eu tenho o arquétipo da sacerdotisa? Eu sou muito intuitiva, muito intuitiva. Os meus atendimentos de tarô, eles são totalmente intuitivos, tá? Então, quando eu faço a conexão aí com os mentores, eu escuto muito o que eles estão me falando. Eles dizem, fala para essa pessoa isso, fala para essa pessoa aquilo. Quando eu tô em casa aqui, às vezes, Bianca faz isso, Bianca faz aquilo. Então, eu sou muito intuitiva, então eu já tenho a sacerdotisa em mim. Outra coisa, eu tenho uma capacidade de encontrar respostas nas minhas sombras, tá? Que seria no meu lado escuro, assim, da minha alma. Então, se eu tô com alguma dificuldade, eu ativo a minha sacerdotisa e eu encontro a resposta lá no meu lado sombra, não no meu lado luz. A sacerdotisa é um arcano do tarô, um arcano número 2, e ela faz esse olhar para dentro, essa maneira de você se conectar com você mesmo, tá? Mais que eu quero falar aqui. Sobre a sacerdotisa, mais uma coisa que eu tenho para falar. Eu não sei como é que vocês são aí na questão do sentir. Sabe quando você tem uma conexão com uma pessoa e você sente assim, não gostei muito. É a sacerdotisa, entendeu? Porque você sente demais. E não é uma questão de preconceito, é uma questão de sentir. Eu tenho uma coisa comigo que eu encontro as pessoas e eu sinto que eu tenho uma conexão muito forte com algumas pessoas. Eu já fiz esse teste, dá certo. Se eu for ver o que essa pessoa teve de ligação comigo em uma existência passada, bingo, aparece lá a pessoa. Então, eu tenho essa sacerdotisa em mim já. Então, se eu colocar a sacerdotisa mais um pouco, vai impulsionar mais ainda esse meu lado de intuição, esse meu lado místico, esse olhar para a minha sombra e ver as minhas qualidades. Bom, quem está começando nesse processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, de despertar, eu indico muito a sacerdotisa, tá? Eu tive conhecidas que começaram nesse despertar espiritual, lembrando que eu tô falando que espiritual não tem nada a ver com religião, e quando ativaram o arquétipo da sacerdotisa, fizeram um boom na vida, tá? Eu gosto muito da sacerdotisa, então eu já tenho ele dentro de mim. Eu conheço pessoas também que têm o arquétipo do imperador, sabe? O imperador é aquele que coloca ordem, que determina coisas. Então, tem pessoas que não precisam ativar o arquétipo, por exemplo, da águia, porque já tem um imperador ativado dentro de si. E aí tu vai potencializar mais uma coisa que você já tem. Tem pessoas que, principalmente pessoas que não ficam muito em relação, tá? Prestem atenção nisso que eu vou falar. São pessoas que conhecem uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e vai pulando os relacionamentos. E aí a pessoa diz assim, eu não dou certo em nada. Vai ver se tu não tem o arquétipo do louco. O louco é aquele que se joga em tudo. Ele vai conhecer outras coisas. E aí você tem que ter o quê? Você tem que trazer alguma coisa que te concentre mais. Daqui a pouco você vai ter que trazer o eremita para dentro de você, né? Para ir devagarinho, conhecendo as pessoas aos poucos. Então, tem muitas coisas aí que já estão na nossa essência e a gente não sabe, tá? Pessoas que são muito ligadas ao sexual, tá?
vai ver se não tem o arquétipo do diabo lá. Gente, eu tô falando arquétipo de tarô, tá? Então, quem entende de tarô tá pegando o lance aí. Quem não entende, depois eu posso explicar. O que é o diabo? Tá? No tarô, tô falando no tarô. O diabo, ele é aquele arcano que, enquanto ele não consegue o que ele quer, ele não sossega. E aí, quando ele consegue o que ele quer, ele enjoa. Aí ele quer outra coisa já. Então, tipo, vocês entendem que às vezes os arquétipos, a essência, elas já estão dentro de nós? E aí você precisa equilibrar, você precisa ativar outro, enfim, inúmeras coisas. Então, eu dei uma pincelada aqui, muito geral, sobre arquétipos. Nem sei quanto tempo aí eu já tô falando, 40 minutos quase. Conforme foi vindo as informações, eu fui dividindo com vocês, né? Já falei que eu tive consciência de que agora eu vou dividir tudo aí. Eu sei que é um assunto ainda meio místico, então provavelmente eu vou receber algumas perguntas aí no privado e vou responder todas com muito carinho, com certeza. Se liguem então no arquétipo que vai sair hoje às 20 horas no feed. Me contem as experiências que vocês estão tendo com arquétipos, se são boas, se são ruins. Posso ajudar vocês aí para ver qual será melhor para aquilo que vocês estão buscando, aquilo que vocês estão querendo se conhecer melhor. Vou deixar vocês então no inconsciente aí com o arquétipo da coruja. Eu amo ele. Eu uso ele, tá? Eu uso o arquétipo da coruja quase 24 horas por dia. Então, acho que é isso. Na próxima live, nós vamos falar sobre vidas passadas, tá? O pessoal aí pediu bastante também sobre vidas passadas. Mas vocês vão ter que estar com a mente bem aberta para as histórias aí que eu vou contar para vocês, porque senão vocês vão me chamar de louca. Mas, enfim, tá? Nós vamos falar sobre vidas passadas aí na próxima live. Não defini ainda o dia, mas eu aviso vocês. E tô pensando também em sortear aí uma sessão de terapia de vidas passadas. Não sei se vocês têm interesse. Então, se vocês têm interesse aí, a gente pode combinar um sorteio pra ver dali a pouco. Os coraçãozinhos ali confirmaram que tem interesse em si. Então, a gente pode fazer, eu vou programar um sorteio de uma terapia de vidas passadas aí, tá? Pra verificar aí o que tem no campo de vocês hoje que ficou de uma vida passada que vocês não conseguiram curar. Certo, pessoal? É isso aí que eu tinha hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aí. E até a próxima, tá bom? Um beijo.